Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, veremos o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 26, mecanismos reprodutivos, e no detalhamento, fecundação, gestação e parto. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula vamos falar um pouco sobre a fecundação, como ocorre a gestação e também um pouquinho de como seria o parto, mas principalmente sobre esse evento que é tão incrível, que é a geração de uma nova vida. Tudo parece muito simples quando a gente observa uma mulher grávida, né? Uma mulher que dá à luz. Mas na verdade, antes de tudo isso acontecer, antes desse bebê ser gerado, uma série de eventos acontece dentro do organismo dessa mulher. E isso tudo vai acontecer no que a gente chama de aparelho reprodutor feminino. E nesse aparelho reprodutor feminino existem alguns órgãos que são muito importantes para que esse evento ocorra. E a gente vai conhecer um pouquinho detalhadamente sobre cada um desses processos, sobre cada uma dessas etapas que são aí incríveis, né? Que são imprescindíveis para gerar uma nova vida. Então a gente vai começar a ver tudo isso agora. Observe aí que o nosso sistema reprodutor feminino, né, é onde vai existir esses órgãos, essas estruturas que são tão importantes, né, que são amadurecidas ali ao longo da puberdade e que, uma vez que eles estão aptos, né, eles já podem reproduzir, né, ou seja, já podem gerar uma nova vida. E a gente está vendo aí que o sistema genital feminino é responsável por produzir e maturar os gametas femininos chamados de ovócitos, bem como produzir e liberar alguns hormônios. Além disso, é nesse sistema que se abriga o novo indivíduo em desenvolvimento durante a gestação. Então, só para você observar aí, nós temos a ilustração de um ovócito, mas o que seria o ovócito? Seria o que a gente chama ou que a gente conhece mais pelo nome de óvulo, tá? Então essa estrutura aqui é a representação de um óvulo. Ele vai ser chamado ovócito quando ele ainda está no estágio de desenvolvimento, ainda não foi fecundado, tá certo? Mas se trata da mesma estrutura. Então esse ovócito, esse óvulo, ele é uma célula, gente, como qualquer outra, mas é uma célula reprodutiva. Dentro dele vai existir um núcleo que guarda ali o material genético que foi herdado, né, por essa mãe. Então essa mãe ela vai passar através desse óvulo uma cópia do seu material genético e ele vai ali dentro do núcleo. A gente vai ter ainda um citoplasma, porque toda célula tem esse citoplasma, uma região chamada de zona pelúcida, que é essa camada aqui ao redor dessa célula, e também vamos ter a corona radiada, que é um conjunto de células que ainda encobre esse ovócito ou esse óvulo, tá? E só para antecipar, todas essas camadas aí serão, né, exploradas pelo espermatozoide, ou seja, ele vai ter que ultrapassar todas essas camadas até chegar, né, a fecundar esse óvulo, tá certo? Bom, e continuando aí falando desse sistema reprodutor, a gente vai ver que existe um conjunto de órgãos dentro do corpo feminino. E a gente chama, né, esse conjunto de sistema genital feminino, tá? Bom, ele é formado por órgãos internos, que a gente chama aí de tubas uterinas, ovários, útero e vagina. Bom, eles estão localizados na região inferior do abdômen e por órgãos externos, que em conjunto formam o pudendo feminino ou vulva. Então vamos observar aí que esse conjunto de órgãos, né, você está vendo eles num corte lateral, tá certo? Então você observa aqui que nós temos a bexiga urinária, que é outro sistema, tá? Ele não faz parte do sistema reprodutor, mas aqui a gente tem um conjunto de órgãos que são, né, os responsáveis pela reprodução, tá? Então são esses aí os órgãos reprodutivos femininos. E a gente falou aí, olha, que existe uma região que é externa a esse conjunto.
E aí a essa estrutura a gente chama de vulva, ou também pudendo feminino. É a região externa do corpo, né, onde nós temos aí a genitália dessa mulher, tá? Então você vai observar aí na próxima imagem, né? A vulva ou pudendo feminino é o conjunto de órgãos sexuais externos formados pelo clitóris, lábios maiores e lábios menores. Na vulva encontra-se a abertura da vagina e a abertura da uretra, por onde a urina é eliminada. Bom, vamos observar aí, olha, que existe essa região que é externa, tá? A gente está falando aí dos grandes lábios, que são esse conjunto de tecidos que encobre aqui essa área. Pequenos lábios, que são as regiões menores, tá? Temos aí uma região do clitóris que é parecida com a glande do pênis masculino, né? Aliás, do pênis. E nós temos aqui uma abertura, um orifício por onde é a saída da urina. Então, diferentemente dos órgãos masculinos, né, onde a saída da urina é a mesma saída do sêmen, nas mulheres é diferente, tá, gente? Nós temos aí esses canais diferentes e a estrutura aí do sistema reprodutor, né, ela só está próxima, mas ela não está conectada com o sistema excretor. Então é importante a gente saber. Mais abaixo você observa aí a saída da vagina, o canal vaginal, tá certo? E só para a gente observar aí melhor, né? Vamos ver que nós temos aí no nosso organismo, na estrutura aí feminina, certo? Nós vamos observar esses órgãos um pouquinho mais de perto. Bom, você observa aí, olha, que nós temos o útero, tá? Ele tem um formato de uma pera invertida. Ele tem aí os ovários que você observa aí na legenda, certo? Os ovários estão lá na lateral. Temos ainda a trompa uterina, certo? Então são esses aí os principais órgãos, né? A vagina que tem aí, apresenta esse canal, né? Um pouco mais extenso, certo? E a gente vai ver ele um pouquinho mais de perto, por dentro, olha só. Esse órgão, gente, por dentro, ele apresenta aí uma camada, tá? De tecido muscular. E também uma camada de tecido chamada endométrio. É esse endométrio que vai se destacar no momento da menstruação, tá bom? Então, só para a gente entender melhor, o útero ele é o órgão em que o zigoto, tá? Ele vai se dividir, aquela célula que vai virar o embrião. E o útero ele possui essa camada muscular que vai se contrair durante o parto, né, para auxiliar a saída do bebê. Só para você ter ideia, ele tem um tamanho aproximado aí de uma pera, tá? Mas quando a mulher está grávida, ele pode aumentar aí cerca de 500 vezes. E aí ele pode, né, até mesmo chegar ao tamanho de uma melancia, por exemplo, tá bom? Os ovários, eles são glândulas responsáveis por produzir os ovócitos e os hormônios, eles produzem ali, né, esses hormônios que são estrógeno e progesterona, tá? As tubas uterinas, elas são esses canais que vão levar aí o óvulo até, né, o útero, tá? A cavidade uterina. E essas tubas uterinas, elas são órgãos musculares também, com formato de tubo. Cada uma dessas tubas encaminha o ovócito liberado pelo ovário, ao qual está relacionado até o útero, tá certo? Então, cada um vai liberar ali os ovócitos, não vai acontecer ao mesmo tempo. Tem meses que a mulher vai liberar um ovócito pelo lado esquerdo, outros pelo lado direito, então fica nessa alternância. Bom, geralmente a fecundação ocorre nas tubas, a gente vai ver aí ao longo da nossa aula sobre isso. O útero, como a gente já falou, é esse órgão maior que você está vendo aí centralizado, tá? Existe também uma área, uma região que a gente está falando aí de orifício externo do útero e também o cérvix, tá? Nessa região aí onde está apontado o cérvix, é também chamado de colo uterino, gente. É importante que você saiba que é nesse colo uterino que muitas vezes alguns vírus causadores de câncer de colo de útero se instalam, certo? Então é importante a gente saber onde fica. Quando a mulher ela vai fazer um exame, né? Claro, uma mulher que já tem uma vida sexual ativa, ela vai passar por um exame que o médico vai analisar essa região, ver se não tem nenhum ferimento, ver se não tem nada, né, que possa estar fora do normal,
para que ele venha detectar, se for o caso, um câncer, né, antes que ele se desenvolva, tá certo? Por isso é importante que a mulher ela tenha esse período de ir ao médico, né, constantemente, anualmente ou de 6 em 6 meses. É o ideal que essa mulher continue fazendo o acompanhamento. E a gente vê aí a vagina, tá? Esse tubo. Ele é um órgão muscular com formato de tubo que liga o útero ao meio externo. É através da vagina que ocorre o ato sexual, por onde também o sangue da menstruação é liberado e serve de passagem para o bebê durante o parto natural ou normal, tá certo? Então, tudo isso aí ocorre, né, nessa região. É por onde o pênis vai entrar, ele vai acessar apenas até essa entrada do útero, tá? Não vai passar dessa região. O que passa são apenas aí os espermatozoides que vêm no sêmen, né, durante aí a cópula, durante a relação sexual, tá? E uma vez que ocorre, né, essa relação sexual, esse sêmen ele vai chegar até a parte interna do útero, aonde vai acontecer, né, todo o desenvolvimento embrionário. Mas antes de existir um bebê, foi necessário aí existir uma fecundação, que é o processo, né, que vai ocorrer de fato ali o encontro entre o óvulo ou ovócito e o espermatozoide, tá? Então é isso que a gente vai falar aí a partir de agora. A ovulação e fecundação. Então, após a puberdade, né, todo o amadurecimento desses órgãos, os hormônios secretados pela hipófise estimulam a cada mês o amadurecimento dos gametas femininos. E quais são esses gametas femininos? Os óvulos ou ovócitos. E os ovócitos se desenvolvem nos ovários em meio a um conjunto de células chamados de folículo. Então você observou lá no ovário, né, que existem alguns tecidos, tá? E aí isso a gente chama de folículos. Então a mulher ela já nasce com esses folículos que vão posteriormente dar origem a esses óvulos, mas eles só serão amadurecidos e liberados depois que ela passa pela puberdade, que esses órgãos estão completamente formados, né? Já podem ali gerar uma criança. Então é a partir desse momento que esses óvulos começam a ser liberados, um a cada mês, tá? Então todo mês o organismo dessa mulher se prepara para uma possível gravidez, né? Para gerar ali uma criança. Claro que isso não vai acontecer se antes não houve uma relação sexual, certo? Bom, a gente vai aí avançando. Quando o gameta feminino está no estágio de ovócito secundário, o folículo se rompe e libera o gameta no processo chamado ovulação. Então, o nome desse processo de liberação do óvulo é chamado de ovulação, certo? A gente vai ver através de uma imagem como é que funciona, né? Onde está esse tal ovário, como é que ele funciona. Então, só para você relembrar, aqui a gente tem todos os órgãos do sistema reprodutor feminino, os órgãos internos, né? A gente viu que essa cavidade aqui, esse órgão maior é o útero. As tubas uterinas são essa espécie de alça que tem na lateral deles. E os ovários estão localizados aqui na lateral, certo? Esses ovários, gente, é que são formados por folículos. E eles vão nutrir esses pequenos óvulos, tá? Quando eles ainda estão em desenvolvimento, para que ele possa se desenvolver completamente e ser liberado durante a ovulação. Uma vez que esse óvulo ele é liberado, ele está apto a receber ali o espermatozoide e fazer a fecundação, certo? Bom, se ele, uma vez que ele foi liberado, essa cicatriz que fica aqui nessa região do ovário, né, ela vai se degenerando, tá? E isso vai dando ali, também liberando hormônios para o organismo dessa mulher, certo? Quando esse óvulo é liberado, gente, aqui mais, né, próximo, a gente vai vendo que as trompas uterinas elas estão ligadas nessa região a esses ovários. Esse óvulo ele sai daqui dessa região e segue pelas trompas até chegar ao útero dessa mulher. É nesse caminho que ele vai encontrar ali o espermatozoide, tá? E é nesse caminho, nesse trajeto, que vai acontecer ali de fato, né,
a fecundação, o encontro dessas duas células e depois vai ser, né, gerado o bebê aqui dentro desse útero, ok? Então a gente vai perceber, né, que esse processo ele é importante, tá? É aí que vai ocorrer, né, de fato, a fecundação, tá? E só para a gente entender melhor, trouxe aqui uma animação para você visualizar isso, né, de maneira mais dinâmica. Então observe aí que nós temos o óvulo, que ele vai ser liberado, né, o ovócito, e ele vai ser transportado pelas tubas uterinas, né, até chegar numa determinada região para se encontrar com o espermatozoide. Se ele se encontrar com o espermatozoide durante esse trajeto, aí é que pode acontecer a fecundação, tá? Assim que o espermatozoide penetra no ovócito, o gameta feminino passa a ser chamado então de óvulo. Então é nesse momento desse encontro dessas duas células é que vai acontecer aí a mudança dessa nomenclatura, né? Antes era apenas ovócito, agora se torna óvulo. E o óvulo, ele fecundado, vai dar origem ao zigoto, que é a primeira célula que o bebê, né, vai ter. Então aquela célula ovo é resultado da união dos gametas, a união do espermatozoide e do óvulo. E esse zigoto, ele vai se dividir em duas células, depois ele vai se dividir em 4 células, depois em 8 e assim por diante, tá? Então ele vai sofrendo ali uma série de divisões até que esse corpo desse bebê possa ser gerado. Mas antes dele ser completamente gerado, esse conjunto de células ele já é chamado de embrião e ele vai se depositar no interior do útero, tá? Naquela camada que nós vimos, que é chamada de endométrio, e é ali que vai acontecer, né, a chamada nidação. O que é a nidação, gente? É quando o bebê se fixa nessa camada interna do útero, tá bom? Muitas mulheres, quando estão nesse processo, né, nesse período de nidação, o organismo delas expele um pouquinho de sangue. Não vai acontecer com todas, mas algumas mulheres passam por isso. E falando desde a ovulação, né, algumas mulheres também sentem ali que tem algo diferente. Quando ela sente algum tipo de dor, de pontada nessa região dos ovários, quando ela sente ali que sai líquidos, né, pela vagina mesmo, com um pouquinho mais de espessura, ou seja, estão mais espessos, isso são indicativos que ela está no período reprodutivo, no período fértil, porque aquele óvulo ele foi liberado, tá? E algo muito interessante que se ouve falar, né, que o espermatozoide, que é mais rápido, é o que chega e fecunda o óvulo. Mas, gente, isso é lenda, tá? Estudos científicos já afirmam, né, que na verdade é o óvulo que seleciona aquele espermatozoide que vai fecundá-lo. Então, como que isso acontece? O organismo da mulher, né, através desses órgãos reprodutivos, eles vão liberar algumas substâncias que vão ser atrativas para esses espermatozoides. Como vários espermatozoides, né, centenas deles chegam até essa cavidade uterina, alguns deles acabam ficando pelo caminho por conta dessas barreiras, tanto físicas quanto químicas, que eles acabam enfrentando nesse trajeto. E aí vários, né, ou dezenas deles conseguem acessar até essa região da tuba uterina, conseguem ter acesso a esse local, mas ainda assim nem todos estarão aptos a fecundar esse óvulo. E aí o que vai acontecer, né? No caso, esse óvulo vai então liberar substâncias e aqueles que estão realmente aptos é que vão fecundar esse óvulo. Uma vez que ele acessa aquelas primeiras camadas daquele óvulo, né, ou daquele ovócito, aquelas camadas que a gente viu bem no início, aí o óvulo ele bloqueia a entrada de outro espermatozoide, tá? Então ele selecionou ali o espermatozoide ideal e depois ele bloqueia para que nenhum outro acabe entrando também. Claro, existem exceções a essas regras, por exemplo, os gêmeos. Os gêmeos pode acontecer do seguinte: ou 2 espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo ao mesmo tempo, e aí a gente vai ter 2 crianças idênticas,
ou essa mulher, em um ciclo ali excepcional, gerou 2 óvulos, liberou 2 óvulos que serão fecundados simultaneamente por espermatozoides diferentes, tá? Então esse mecanismo aí queria dar origem aos gêmeos, mas no geral, né, no normal é que essa mulher libere apenas um óvulo, ele seja fecundado por apenas um espermatozoide, a gente venha gerar ali apenas um bebê. Então é a partir daí, gente, que começa, né, que dá início à gestação e que essa mulher vai passar aí aproximadamente 40 semanas gestando esse bebê, né, que começou ali com uma pequena célula e se tornou um organismo completo, tá? Com todos os seus sistemas ali completos dentro daquele bebê, dentro daquele embrião, certo? Mas e aí, se não ocorrer a fecundação, né? Se não ocorrer a fecundação desse óvulo, não houve ali uma relação sexual, essa mulher vai ficar grávida? Não, né? Então, se não houve ali uma relação, não houve a presença de um espermatozoide, então ela não vai ficar grávida. O que acontece com esse óvulo? Ele vai ser degenerado e ele vai ser expulso pelo corpo da mulher por um processo chamado menstruação, tá? Então, observe aí. O que seria a menstruação, né? A gente vai entender. Antes, precisamos entender o que é o ciclo menstrual, tá? Observe aí que todo mês o corpo da mulher em idade reprodutiva se prepara para a fecundação e uma possível gravidez, independente, né, se você quer ou não, o corpo está ali se preparando. A parede interna do útero, chamada de endométrio, cresce, adquire mais células e vasos sanguíneos e se prepara para abrigar um embrião. No entanto, nem sempre a fecundação acontece, né? Que é quando a gente fala aí que não houve uma relação, então não vai acontecer, logicamente, uma fecundação. Ainda assim, gente, o nosso corpo ele se preparou para que isso acontecesse. Ele gerou ali células, tecidos, para que se houvesse um embrião, ele pudesse ser nutrido da melhor forma possível, tá? Então, quando não acontece a fecundação, né, o que vai acontecer? Nesses casos, o endométrio se rompe e parte dele vai ser eliminado pela vagina com o ovócito não fecundado. E o sangue proveniente do rompimento dos vasos sanguíneos vai ser o processo denominado de menstruação, tá? Então observe aí. O corpo feminino, o organismo feminino, né, que tem toda essa estrutura, ele vai passar por um ciclo. Esse ciclo a gente chama de ciclo menstrual, certo? O que vai acontecer? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. E geralmente as mulheres ficam aí menstruadas entre 5 a 7 dias, que é quando é liberada toda aquela camada interna do útero, né, chamada de endométrio. Passado ali 14 dias aproximadamente desse primeiro dia da menstruação, é quando ela vai liberar um novo óvulo, é quando ela entra ali no período fértil, né, que a gente chama de período fértil, é quando aquele óvulo ele está ali apto. Se ocorrer uma relação sexual próximo àquele período, né, um dia, 2 dias antes da ovulação, ou até 2 dias depois da ovulação, o que pode acontecer? Né? Vai acontecer a gestação. Tá? Mas se não acontecer a gestação, esse ciclo ele segue durante todo aquele mês, né? Aproximadamente ali 28 dias de ciclo, e aí ela vai ter uma nova menstruação, tá? É importante saber que algumas mulheres utilizam esse método, né? Esse conhecimento do seu próprio ciclo para se planejar para uma possível gravidez. Mas ele é um tipo de informação que pode falhar se você quer evitar uma gestação, tá? Então ele não é um método exatamente seguro para você se basear se você quer ou não gerar uma criança, né? Mas como a gente está falando aí da menstruação, vamos ver aí um vídeo que ilustra muito bem pra gente. Você já ouviu falar do útero? É o local onde o bebê se desenvolve após a fertilização do óvulo por um espermatozoide. Mensalmente, o útero se prepara para receber o resultado desse encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Tudo começa com glândulas que enviam sinais hormonais para o ovário, indicando que é hora de liberar óvulos imaturos. O útero, então, se prepara para acolher essa encomenda, montando um ambiente propício.
Os sinais hormonais continuam instruindo o ovário a selecionar um óvulo maduro e enviá-lo pelas trompas. Se houver fertilização, o óvulo segue para o útero e se implanta em seu revestimento, onde o bebê se desenvolverá. Caso não ocorra fertilização, o óvulo é descartado e os hormônios relacionados à gravidez diminuem, sinalizando o término do ciclo. O útero, então, se prepara para eliminar o revestimento preparado, resultando na menstruação. A duração desse processo pode variar de pessoa para pessoa, geralmente durando de 2 a 8 dias. É importante ressaltar que a menstruação não é uma doença, mas sim um processo natural que faz parte da capacidade reprodutiva, se desejada. Após o término da menstruação, o corpo reinicia o ciclo, dando origem ao termo ciclo menstrual. Olha só, você observou aí de uma forma bem didática, né, como que todo esse processo acontece. Então, algo que foi citado que é bem importante é dizer que a menstruação ela não é um período que a mulher está doente, tá? Claro, algumas mulheres elas vão passar a ter alguns sintomas que são incômodos, como por exemplo, dores de cabeça, indisposição, as famosas dores de cólica, mas isso não é incapacitante para essa mulher. Se isso se torna, né, sintomas que são muito agravados, em que realmente aquela mulher, né, aquela moça jovem, fica debilitada, não consegue, né, ter as suas atividades diárias normalmente, então ela deve procurar um médico para procurar entender se não existe ali alguma doença relacionada, tá? Existe uma doença chamada endometriose, que pode causar dores muito severas de cólica, né? Que é importante ter um acompanhamento médico, tá certo? Então, é bem importante que a mulher se conheça o seu próprio organismo, saiba quais são os sintomas, né? Que vão indicar para ela que tá tudo bem ou que pode existir ali algum tipo de doença, tá? E só para a gente recapitular, né? Para a gente ver essas estruturas aí do organismo feminino, tá? A gente vai observar aqui a nossa imagem, para você observar que nós temos aí o sistema reprodutor feminino que vai ser formado pelos ovários, tá? Que estão aqui nessa região. A gente vai ter aqui a tuba uterina, que são essas duas alças que aparecem aqui na lateral do útero, e a gente vai ter o útero propriamente dito, que é essa cavidade, né? Esse órgão que apresenta uma cavidade interna, tá? Onde a gestação vai acontecer, né? Onde vai ter ali o processo da gravidez. Essa região aqui tubular é a chamada de vagina, tá? E só para a gente perceber aqui que dentro dos ovários é onde acontece a liberação, né, a produção e até a liberação desses óvulos no processo chamado de ovulação, certo? Eu espero que você tenha compreendido, né, todos os conceitos aprendidos aí ao longo dessa aula, que você tenha curtido e a gente fica por aqui.